Abra o seu coração e ouça uma palavra de fé, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade. Aqui nós ouvimos essa noite louvores maravilhosos. Ouvimos aqui a palavra de Deus através dos louvores. E agora nós vamos meditar na poderosa palavra do Senhor. Vamos continuar, na verdade, né? Eu quero convidar os irmãos, os ouvintes da rádio que estão nos ouvindo. Abra a tua Bíblia no Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que foi escrito por João, no capítulo 6, no versículo 60. O Evangelho do nosso Senhor Jesus, escrito pelo apóstolo São João, capítulo 6, versículo 60. É um versículo, creio que muito conhecido pelos irmãos, pelos ouvintes dessa rádio. E eu creio que Deus tem algo para o nosso coração nesta noite. O título desta leitura diz assim: Jesus é abandonado por muitos discípulos. A confissão de Pedro. No versículo 60 do capítulo 6 de João, diz assim: Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: Duro é este discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhes: Isto vos escandaliza? Que seria, pois, se visse subir o Filho do Homem, para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse, são Espírito e vida. Mas há algum de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem eram os que havia de entregar. E dizia: Por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai não lhe for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: Quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: Não vos escolhi a vós os 12? E um de vós é o inimigo. E dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Amém? Meus amados irmãos, ouvintes dessa rádio, hoje nós estamos aqui vendo uma leitura aonde muitos daqueles que seguiam ao Senhor Jesus naquele período, a Bíblia diz que abandonaram Jesus naquele momento. Começaram a retirar-se da presença do Senhor, justamente por causa do discurso que o nosso Senhor estava fazendo naquele momento. Nós sabemos que o nosso Senhor e Salvador Jesus, quando veio a este mundo, veio a esta terra, uma das coisas que ele mais se preocupou em falar ao povo foi a respeito do Pai. Ele trouxe a palavra, trouxe o ensinamento. O amor de Deus estava ali sobre o nosso Senhor Jesus, que era transmitido a quem estava com ele. Nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo, quando ele veio a esta terra para passar pelo o projeto de salvação que o Pai planejou no céu, ele saberia que não seria fácil. Mas em nenhum momento o Senhor Jesus ele voltou atrás na vontade e naquilo para que ele foi enviado. Aqui nós vemos um momento em que o Senhor Jesus ele estava ministrando, trazendo ali um discurso. E muitos daqueles que estavam ouvindo acharam a palavra dura demais. Diziam: Duro é este discurso, quem o pode ouvir? E ali, não gostando do que Jesus estava pregando, começaram a se retirar. Porque uma coisa é certa: o Senhor Jesus, ele jamais ele traria uma outra coisa a não ser a palavra
de vida eterna para todos que estavam com ele. Ele jamais traria uma palavra para pensar em agradar quem estava ouvindo. Jesus não fazia isso. O Senhor Jesus se preocupava em transmitir aquilo que Deus entregava para ele. Quando um certo período, o próprio Senhor Jesus ele fala assim: eu não falo de mim mesmo, eu falo daquilo que me enviou, que é o Pai. Eu não busco a minha própria glória, eu busco a glória daquele que me enviou. Então ele trazia a manifestação da palavra de Deus e trazia com clareza para todos que estavam ouvindo. Nós lembramos daquele momento, aquele versículo onde as pessoas começaram a seguir Jesus, justamente por causa dos milagres. E aquilo entristece o coração do Senhor. Jesus ele olha para o povo e diz: vocês me seguem porque saciaste do pão que eu multipliquei, não da palavra que eu vos tenho falado. A maior preocupação do nosso Senhor era em trazer a palavra de salvação. A palavra que mudaria a vida de todo aquele que estava ouvindo aquela mensagem. E o nosso Senhor Jesus, quando ele pregava, ele ensinava com autoridade. Ele ensinava com total autoridade que o Espírito Santo estava sobre ele. E é esta autoridade que muitas vezes, ou naquele dia, naquele período onde Jesus estava ali ensinando, muitos que estavam ali não criam, não conseguiam acreditar naquelas palavras e se retiraram. Talvez Jesus poderia, vamos dizer assim, se olhar e dizer: não vou pregar mais isso não, porque tem gente indo embora. Tem gente que não está gostando do que eu estou pregando. Tem gente que está infeliz, não está gostando daquilo que eu falo. E Jesus poderia muito bem mudar o discurso. Poderia muito bem mudar a pedagogia naquele período. Mas não. Jesus, vendo aquele povo indo embora, ele disse para os discípulos: vocês também querem ir? Pode ir. Pode ir embora também. E é onde Pedro levanta e diz: para onde iremos nós, Senhor? Se somente tu tens a palavra de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. E é isso, irmãos, meus amados irmãos, ouvintes da rádio que estamos ouvindo nessa noite. Creia na palavra de Deus. Acredita que nesta noite Jesus está falando com teu coração, com você. E muitas vezes falando com você, pregador, você que prega a palavra de Deus. Não continue pregando a palavra do Senhor. Continue falando da palavra de Deus, não importa. Não importa qual seja a circunstância, pregue a palavra. Talvez nessa noite o Senhor está me usando aqui para falar com pessoas, pastores, obreiros da obra de Deus, que estão muitas vezes prensados ali, estão sendo pressionados por pregarem, ensinarem o que é verdade, estão sendo pressionados porque vivem a verdade na presença do Senhor. E muitos pensam até: vou mudar a pedagogia, porque está sendo muito pesado o que eu estou passando, porque eu prego, porque eu ensino, porque eu faço a obra com sinceridade. Mas eu quero dizer para você nessa noite: continua no mesmo propósito, continua da mesma maneira, porque o Senhor vai te guardar. É Ele que vai garantir para você a tua chamada, o teu ministério. As lutas vão vir, os levantes vão vir, as opiniões contrárias vão aparecer. Mas o mais importante, você que está me ouvindo, continue firme no propósito, na chamada, naquilo que Deus te vocacionou. Não se preocupe. Muitas vezes pode até parecer que você está fazendo ao contrário daquilo que era para ser feito, mas não se preocupe. Se você está levando pedrada no teu ministério, na tua chamada, é porque você tem feito a obra de Deus. Árvore que dá bom fruto sempre vai ser apedrejada. A palavra de Deus garante isso para nós. O Senhor Jesus, ele passou por isso. Quando ele estava ali trazendo um discurso, muitos disseram: esse discurso é muito duro.
Nós queríamos ouvir uma outra coisa do Jesus que ele está pregando aqui. Do Senhor Jesus. Ele podia falar que vai multiplicar o pão novamente. Jesus poderia falar que vai curar todo mundo que está aqui. Jesus podia dizer que as coisas vão melhorar, as portas vão se abrir para todo mundo. Mas não. Ele vem dizer que aquele que não bebe não come da minha carne, não bebe do meu sangue, esse não tem parte comigo. Jesus começa a ensinar que para você viver uma vida eterna, você ressuscitar no último dia, você tem que mudar a tua vida, mudar os teus pensamentos, mudar o teu coração, ser uma nova criatura na presença de Deus. E é isso que a palavra de Deus ensina para nós, meus amados irmãos. Eu sei que o Senhor Jesus ele ainda opera milagre, ainda ele cura, ele abre porta, ele prospera a vida do teu servo, da tua serva. Mas o mais importante, meus amados irmãos, é aquilo que Jesus falou para os discípulos quando eles chegaram dizendo: Senhor, os demônios se sujeitam a nós, Senhor. Estavam todos ali alegres, felizes, porque o poder de Deus estava sobre eles. Jesus, ele olha a situação e diz para os seus discípulos, repreendendo eles: não se alegrem, porque os demônios se sujeitam a vós. Mas antes, alegrem o vosso coração, porque os vossos nomes estão escritos no livro da vida. E isso é importante, irmãos. Se o teu nome está escrito lá, eu te garanto para você, não por mim, pela palavra, que tem um tesouro no céu te aguardando, naquele grande dia. Então não olhe para as pedradas, não olhe para o levante, não olhe para a opinião contrária, não olhe para essas coisas. Jesus passou por isso aqui. E mesmo assim, o Senhor Jesus não se intimidou. E ainda ele pergunta, quando vê todo mundo, os discípulos abandonando ele pergunta para os seus 12: quereis vós também retirar-vos? Jesus estava dizendo: se vocês não creem que eu sou filho de Deus e querer se retirar, eu não posso fazer nada. Era isso que Jesus estava dizendo. Não que Jesus queria que eles fossem embora. Porque ele estava dizendo que para ter a vida eterna, tem que crer que o Senhor Jesus é o Filho de Deus e que ele tem poder para nos ressuscitar naquele grande dia. E vai se cumprir aquilo que a palavra de Deus fala, que naquele grande dia os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós que estivermos vivos, teremos nosso corpo glorificado e nos encontraremos com nosso Senhor nas nuvens. Que Deus abençoe a cada um de vocês que estão nos ouvindo nessa noite. Palavra de salvação, palavra de Deus. Continue com a palavra. A palavra é a bússola. A palavra é vida. A palavra é alimento. A palavra que traz para nós a presença do Espírito Santo em nosso coração. E o principal é a palavra que nos leva ao caminho da salvação. A porta pode ser estreita. Está difícil. Está acontecendo tanta coisa. Mas não se preocupa. Quem te chamou para boa obra, ele garante a tua vitória. Em nome de Jesus. Receba essa palavra, igreja, receba ouvintes, recebam todos vocês que estão nos ouvindo, em nome do Senhor Jesus. Agora nós vamos fazer a oração, atendendo os pedidos que estão aqui no caderno. Nós vamos aqui em oração, vamos pedir a Deus que venha abençoar a cada pedido que está aqui. Maravilhoso Deus e eterno Pai, estamos aqui, meu Deus querido, amado Pai, clamando aos céus neste momento, meu Deus. Pai, nós cremos diante da Tua palavra, meu Pai, que a oração do justo pode muito em seu efeito. E nesta noite, meu Deus, eu apresento este caderno aqui juntamente, meu Pai, com Teu servo, o Bispo Edson, juntamente, meu Deus, com o nosso irmão João, e diante do Senhor, meu Pai, e nós vamos ver milagres acontecer, porque nós cremos. Oh Deus maravilhoso, Deus todo-poderoso, a Tua palavra nos ensina que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. E nesta noite ouvimos a Tua palavra, meu Deus, e cremos que o Teu coração está agindo a favor, Pai, de cada um de nós. Pai, abre as portas, abre a janela do céu, cura aquele que está enfermo, Pai. Cuida daquele casamento, Pai, que está acabando, meu Pai. Eu te peço em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, que as bênçãos do Senhor venham estar sobre a vida de cada um que está nos ouvindo nesta noite e que eles recebam a vitória para a glória do Teu nome. Amém, amém e amém, Jesus. Glória a Deus, né? Louvado seja Deus, está aí a palavra do Senhor, palavra abençoada. Deus abençoe o pastor Alberto, Deus abençoe a todos vocês.
Eu quero agradecer, meus irmãos, de todo o coração, a todos vocês ouvintes da nossa programação, a você aqui, não só de Campo Grande, mas de todo o Brasil, todos os estados, aí talvez aí do outro lado do mundo, né? Não sabemos. É você que participou. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a igreja, Deus abençoe aqui, irmão João, a você que nos alegrou, que louvou, glorificou a Deus nessa noite, uma noite maravilhosa, né? E nós vamos continuar aí orando, dando os avisos para os irmãos, e não esquecendo da nosso grandioso culto rosa, dia 31, é o dia 31 de outubro agora, né? O culto rosa, tá? Então você é o nosso grande convidado. E que Deus abençoe a todos vocês, e nós vamos estar aqui fazendo uma oração e estaremos finalizando a nossa programação. Com muita alegria, que Deus abençoe. Deus Pai, Deus Todo-Poderoso, mais uma vez eu sou grato, meu Jesus, por essa rica oportunidade de glorificar, de louvar, de ouvir a Tua palavra, de alegrar com o Teu povo, com Teus filhos, com todo aquele, meu Deus, que ouviu a nossa programação. O Senhor continue abençoando, dando força, dando vitória, dando graça a cada um de nós. Fique conosco e nos abençoe, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos, né? Que o grande amor de Deus Pai e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre cada um de vós. Todos dizem amém, Jesus. Terminado, em nome de Jesus. Glória a Deus.